Você está prestes a assistir uma das aulas onde eu revelo as bases científicas que são o fundamento de todo o meu conhecimento sobre alimentação e emagrecimento. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e essas aulas fazem parte da minha mentoria de emagrecimento, chamada Fórmula do Emagrecimento Acelerado. Essas aulas fazem parte de um conteúdo pago disponível apenas para quem adquiriu acesso à mentoria, mas eu resolvi disponibilizar elas gratuitamente aqui no YouTube para que todos tenham acesso a esse conhecimento valioso. Eu quero te mostrar que tudo que eu compartilho sobre alimentação, dieta e emagrecimento tem suas raízes em estudos científicos sólidos. Não são apenas coisas tiradas da minha cabeça, mas informações respaldadas por pesquisas confiáveis e evidências científicas. Essas aulas vão ser lançadas semanalmente, então fiquem atentos às atualizações e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Então, sem mais enrolação, se prepare para a série Bases Científicas da Nutrição. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu vou ficar feliz em te responder. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula aqui no portal da Fórmula do Emagrecimento Acelerado. E nesse conjunto de aulas eu vou te explicar as bases científicas a qual eu embasei toda a fórmula, porque eu acho muito importante, além de você seguir o passo a passo, você entender o porquê você está fazendo isso e como a ciência corrobora tudo que você está seguindo. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre um assunto que muito provavelmente você já escutou bastante, que são dietas. Eu vou te mostrar porque todas as dietas não funcionam e essa fórmula vai te ajudar a emagrecer de uma forma mais acelerada e manter o seu peso ao longo do tempo. Vai te manter magro para o resto da vida. Não vai te deixar voltar a engordar. E se você está aqui hoje, muito provavelmente você já deve ter testado outras dietas ao longo da sua vida. E também, muito provavelmente, você deve ter percebido duas coisas. A primeira coisa é que todas as dietas funcionam no começo. Mas a segunda coisa aqui, o segundo ponto, é que nenhuma delas funcionam a longo prazo. Você sempre volta a engordar ao longo do tempo. E se você já passou por isso, não fique mal, você não é a única pessoa que teve esse desprazer de emagrecer um pouco e engordar ainda mais depois. Agora, nesse vídeo, eu vou te explicar as bases científicas que explicam por que isso acontece e como você pode resolver isso de uma vez por todas. A ciência tenta avaliar a eficácia da dieta com estudos de emagrecimento a longo prazo. Porém, ela mostra que a maioria das dietas não funciona a longo prazo. A maioria das pessoas volta a ganhar peso, mesmo perdendo bastante peso no início. E é exatamente por isso que nós ouvimos por aí que 95% das pessoas que fazem dieta acabam falhando, porque elas voltam a ganhar peso ao longo do tempo. E no final das contas, a dieta não serviu de nada. Na minha opinião, um sucesso no emagrecimento não seria você conseguir emagrecer, se manter magro por alguns anos e depois voltar a engordar. Na minha opinião, isso é um fracasso. O sucesso seria você conseguir emagrecer e manter o seu peso ao longo do tempo, não voltar a engordar. Vamos avaliar aqui mais de perto um dos programas de emagrecimento mais popular nos Estados Unidos, os Vigilantes do Peso. Nesse programa, centenas de milhares de participantes mostram que a taxa de sucesso de emagrecimento é de 2 a cada 1000, ou seja, 0,2%. Em outras palavras, a cada 1000 pessoas que tentam emagrecer e conseguem emagrecer, após 5 anos, apenas 2 delas conseguem manter o peso. É realmente chocante. Um estudo com diabéticos os acompanhou por 10 anos depois de se iniciar uma intervenção na questão do peso. Pode-se ver no gráfico que ao longo dos anos não existe praticamente diferença significativa entre os grupos que fizeram as dietas, mudaram o estilo de vida, o grupo que tomou medicamento, que seria a metformin, e o grupo que não fez nada. No início se vê uma perda de peso grande, principalmente no grupo que fez dieta. Porém, como previsto,
atinge-se um platô e começa-se a ganhar peso novamente. No final das contas, dá tudo na mesma. E em uma revisão bem recente de todos os estudos feitos comparando dietas a longo prazo, observou-se que os resultados são significativos no curto prazo. Porém, mais uma vez, eles tendem a não serem muito significativos no longo prazo, independente da dieta escolhida. Todas as dietas, não importa se é cetogênica, carnívora, mediterrânea ou dietas mais tradicionais com baixa quantidade de gordura, vão te ajudar a perder peso no curto prazo. Porém, no longo prazo, ela não se sustenta. Todas elas, no período de 6 meses a 1 ano, vão chegar em um platô e você começa a parar de perder peso, mesmo continuando-as. Neste outro estudo, que mediu a perda de peso de uma dieta baixa em gordura e uma dieta baixa em carboidrato, mostra que ainda que a dieta baixa em carboidrato resulte em mais perda de peso no início, no final de 2 anos, a diferença praticamente não existe. Mais um estudo recente, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, comparou 3 dietas diferentes por 6 meses, sendo uma delas alta em gorduras e com carboidratos de baixo índice glicêmico, outra baixa em gorduras e moderada em carboidratos, e por último, o grupo controle, que é a típica dieta alimentar dinamarquesa, alta em gordura saturada e alta em carboidratos de alto índice glicêmico. Os 3 grupos de pessoas, para começar, foram colocados todos em uma dieta de baixa caloria por 8 semanas. Veja no gráfico que a dieta de baixa caloria gerou uma queda grande de peso em todos os 3 grupos, ou seja, funciona no curto prazo. Depois das 8 semanas, cada grupo seguiu uma dieta específica, conforme dito antes. Veja que o peso de todos os grupos começou a subir consistentemente novamente e que a tendência é que os pesos serão igualados novamente no futuro. E esse estudo só durou 6 meses, o que não é bastante para mostrar um sucesso a longo prazo. Mesmo que dietas com maior quantidade de gordura e mais baixas em carboidratos resultem em melhores resultados de emagrecimento, você consegue emagrecer mais em menos tempo, todas as dietas, como nós podemos ver, não resultam em um emagrecimento permanente. Você emagrece no começo, mas ao longo do tempo volta a engordar. E outra ideia que você já deve ter ouvido muito é que para você emagrecer, você tem que se exercitar mais e comer menos. Mas será se isso realmente é verdade? A ideia que reina no nosso mundo moderno é que se você gastar mais calorias do que você consome, você vai emagrecer, e se você consumir mais calorias do que você gasta, você vai engordar. Simples, não é? Mas será se realmente funciona dessa forma? E essa ideia, tecnicamente, é verdade. Mas se a questão é ganho de peso e emagrecimento, ela não nos ajuda em nada. A maioria das dietas funciona com base nessa ideia, diminuir a quantidade de calorias que você está consumindo para assim conseguir emagrecer. A grande vantagem dessa ideia de calorias a mais e calorias a menos é a sua simplicidade e a forma fácil de se entender a ideia. Mas o grande problema é que o nosso corpo é um sistema metabólico e hormonal e não matemático, não é uma calculadora. Então, independente das calorias, o tipo de alimento que você vai estar consumindo vai influenciar diferentes enzimas e hormônios, independente das calorias. Então essa ideia de calorias a mais e calorias a menos, a ciência mostra que é uma mentira, uma falácia. E eu sei que é muito difícil você ouvir isso, porque provavelmente você passou a vida inteira ouvindo sobre calorias, blá 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 de calorias. Mas vamos parar de achismo aqui e vamos ver o que a ciência nos mostra, porque aqui nós vamos nos basear na ciência e não em fé. Neste estudo, publicado em 1917 pelo Instituto Carnegie do Laboratório de Nutrição de Washington, acompanhou 12 jovens que foram colocados em uma dieta de baixa caloria, entre 1.400 calorias por dia a 2.100 calorias por dia, o que é bem mais do que as 1.200 calorias por dia que tipicamente se recomenda hoje para emagrecimento. E o que se verificou nesse estudo é que sim, esses 12 jovens conseguiram perder peso, mas o que também se avaliou foi que o metabolismo deles desacelerou 30%. Em outras palavras, diminuir a quantidade de calorias que esses jovens estavam consumindo
também fez o metabolismo deles desacelerar 30%. O corpo começou a gastar 30% menos energia em resposta a essa diminuição de calorias da dieta. E além disso, os jovens relataram que ficaram com dificuldade em se concentrar, sentiam frio constantemente e também fraqueza. E isso é bastante óbvio, porque se você está consumindo menos calorias, o seu corpo tem menos calorias para poder gastar, então ele vai tentar gastar menos, porque ele tem que se manter vivo. O que é que ele pensa? Tá vindo pouca caloria. Caloria é energia. Se tá vindo pouca energia, então eu vou gastar menos energia para poder me manter vivo de uma forma mais fácil. E o grande problema é que esses jovens que estão agora com o seu metabolismo 30% mais lento, quando voltarem a comer normalmente, vão engordar tudo que emagreceram ou até engordar mais, o que não vai ter ajudado em nada. E é exatamente por isso que dietas restritivas não funcionam a longo prazo. Você pode diminuir a quantidade de comida que você come, mas quando você voltar a comer normalmente, o seu metabolismo provavelmente vai estar mais lento e você vai ganhar todo o peso que você conseguiu perder. E só um detalhe é que nós já sabemos disso desde 1917, desde que esse estudo foi feito. Porém, muitos profissionais não conseguem enxergar essa realidade. Outros estudos, feitos também há bastante tempo atrás, em 1944, por Ansel Keys, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, colocou 36 homens em uma dieta de 1.560 calorias por dia, por 24 semanas. E o que foi que se observou nesse estudo? O metabolismo dos homens desacelerou 40% ao longo das semanas. Assustador. Houve uma queda na temperatura do corpo, desaceleração dos batimentos cardíacos e fome contínua. Ou seja, o corpo está economizando energia. Mais uma vez, se você diminuir a quantidade de calorias que você está ingerindo, que seria energia que você está colocando para o seu corpo vai querer gastar menos energia para poder sobreviver, ele quer se manter vivo. Em outras palavras, e de uma forma mais simples, o consumo de calorias está diretamente ligado com o gasto de calorias. Quanto mais calorias você consumir, mais o seu corpo vai poder gastar. E quanto menos calorias você consumir, menos ele vai poder gastar e ele vai desacelerar o metabolismo para poder gastar menos energia. O nosso corpo não é uma calculadora, não é um sistema matemático. Se você começar a consumir menos calorias, ele vai compensar isso desacelerando o seu metabolismo. Considere agora este estudo mais novo de 1995. Publicado no prestigioso New England Journal of Medicine, que visou saber o que acontece com o metabolismo basal das pessoas quando o peso delas diminui em 10% e também quando o peso aumenta em 10%. E como esperado, o estudo mostrou que aquelas pessoas que tiveram um aumento de 10% no peso também tiveram um aumento de 10% no seu metabolismo. O metabolismo dessas pessoas acelerou. E aquelas pessoas que diminuíram 10% do seu peso também tiveram uma diminuição de 10% do seu metabolismo. O metabolismo delas desacelerou. E isso prova que o nosso corpo tem um controle interno do que ele considera ser um peso ideal para você. E ele vai responder às mudanças calóricas na sua alimentação. Se você come menos, o seu corpo vai queimar menos calorias, porque tem menos calorias para poder serem queimadas. Se você come mais, o seu corpo vai queimar mais calorias, porque agora tem mais calorias para poderem serem gastas. Isso tudo para poder manter o equilíbrio, a homeostase, o seu peso ideal. Agora considere este ótimo estudo publicado em 2006 no grande Journal of American Association. Ele seguiu 50 mil mulheres adultas ao longo de 9 anos. As mulheres foram divididas em dois grupos. Um grupo ia ter uma dieta tradicional, baixa em gordura e alta em frutas, legumes e fibras, e o outro grupo não ia ter nenhuma intervenção, iam comer como achassem melhor. E como resultado, o estudo viu que as mulheres do grupo 1, que estavam fazendo a dieta mais baixa em gordura e mais alta em frutas e legumes, estavam consumindo em média 360 calorias a menos do que o outro grupo e estavam também praticando mais atividade física. E esse resultado pode até mesmo parecer bom, mas o que aconteceu com o peso dessas mulheres? Veja o gráfico. Mesmo comendo menos e se exercitando mais ao longo de 9 anos,
Ainda que observando uma queda de peso no primeiro ano, no final do estudo, a diferença de peso entre o grupo da dieta e o grupo que não fez nada foi de menos de 1 quilo. E a conclusão óbvia de tudo isso é muito simples. Essa ideia de comer menos e se exercitar mais, essa ideia de calorias que entram e calorias que saem para nos ajudar no emagrecimento, simplesmente não funciona, é uma ideia errada. Na verdade, essas dietas de baixa caloria já são testadas há 35 anos e todas elas fracassam, nenhuma delas tem sucesso. E hoje em dia está acontecendo algo que é realmente assustador, que seria inconcebível há poucas décadas atrás. Obesidade infantil, bebês que já estão nascendo gordos. Este bebê de alguns meses é obeso e faz parte de um grupo crescente de bebês na mesma situação. Será que ele come demais e se exercita de menos? Estes bebês se alimentam apenas de leite materno, então não tem como eles comerem demais, comerem muitas besteiras. E também são bebês, não tem como eles correrem, fazerem academia, crossfit, não tem como eles se exercitarem mais. E mesmo comendo apenas o que podem comer, que no caso seria o leite materno, e sendo apenas bebês, eles são obesos. Esse triste fato nos mostra a real causa da obesidade. E não é porque você come demais ou se exercita de menos. E com esses fatos que eu apresentei neste vídeo, eu queria que você abrisse os olhos para algumas verdades. O primeiro ponto é que o nosso corpo é um sistema metabólico e hormonal e não uma calculadora que apenas conta calorias que entram e calorias que saem. O segundo ponto é que todas as dietas produzem resultados a curto prazo. E o terceiro ponto é que nenhuma das dietas mantém o resultado no longo prazo. O quarto ponto é que comer menos e se exercitar mais não funciona no longo prazo. E o quinto ponto é que a obesidade não é um problema de simplesmente consumir mais calorias do que se gasta. E você não vai resolver esse problema gastando mais calorias do que se consome. Em resumo, toda e qualquer dieta que tenha como foco te fazer comer menos e se exercitar mais, consequentemente vai te levar ao fracasso, não vai funcionar no longo prazo. Mas aí você pode se perguntar, mas e as famosas dietas low carb, paleolítica e cetogênica? O grande problema está em como você vai utilizá-las no seu dia a dia e como você vai adaptar elas à sua rotina e ao seu estilo de vida, para poder ter um resultado expressivo e que permaneça ao longo do tempo. Eu, particularmente, sou muito adepto a esses tipos de alimentação, mais baixa em carboidrato e mais alta em gordura, justamente porque elas têm um grande embasamento científico. Porém, não é porque eu sigo essas filosofias que você vai ter que seguir a mesma coisa à risca. Você vai ter que adaptar isso à sua rotina e ao seu estilo de vida. É por isso que dieta é uma coisa única, cada pessoa vai ter a sua. Eu, por exemplo, consigo me virar muito bem com pouco carboidrato ou sem nenhum carboidrato, não me faz muita falta. Já outras pessoas têm mais dificuldade, então essas pessoas podem estar utilizando mais carboidratos. Só que aí você vai ter que ver a qualidade do carboidrato, a quantidade de carboidrato que você vai ter que ingerir para continuar no corpo que você quer, então vai haver N variáveis. As pessoas são diferentes, têm metabolismos diferentes, estilos de vida diferentes, então não existe uma receita mágica que vai servir para todos. A solução não está em você seguir à risca uma dieta específica, seja ela cetogênica, low carb, carnívora ou qualquer outra. Existem outros fatores que contribuem para uma estratégia de emagrecimento a longo prazo. E mesmo eu acreditando nessas dietas mais baixas em carboidratos e vendo que elas têm um grande embasamento científico, eu não creio que nós temos que ficar seguindo elas às cegas. Melhor que isso, ao meu ver, é nós pegarmos o melhor que cada uma dessas dietas pode nos proporcionar e adaptar ao nosso estilo de vida alimentar. Desse modo, você vai montar uma dieta perfeita para você. Isso é uma dieta inteligente
que vai te dar resultados a curto, médio e longo prazo. Vai sustentar o seu emagrecimento ao longo do tempo e você não vai voltar a engordar. Bem, pessoal, mas por enquanto nós encerramos a primeira aula do nosso portal aqui da Fórmula de Emagrecimento Acelerado. Eu espero que a informação tenha ficado clara para você. Eu tentei explicar da melhor forma possível e nós nos vemos na aula número 2. E se você quiser assistir as outras aulas, aqui no meu canal do YouTube vai ter uma playlist chamada Bases Científicas da Nutrição. Lá vai ter todas as aulas em ordem. E eu já te peço para deixar seu like e o seu comentário caso você tenha gostado desse vídeo. Tchau, um abraço!